Recentemente, eu perdi todas as minhas contas do Instagram e do Facebook sem aviso prévio. A Meta simplesmente desabilitou, não comunicou os motivos e não me deu a opção de correr atrás. E toda e qualquer nova conta que eu tento criar cai. O problema é que eu sou fotógrafa e o Instagram é o meu principal meio de divulgação e captação de clientes e tá sendo um pouco difícil para mim. Algumas pessoas deram a opção de eu recorrer, né, de forma judicial, mas tudo é muito demorado e eu acabei vendo muitos depoimentos de pessoas que ainda estão em processo de 3, 4, 5 meses ainda em processo de não recuperar a conta, de ganhar ainda a ação judicial e a Meta simplesmente ignorar, e das pessoas que também já ganharam recuperarem em 1 ou 2 meses depois de perder a conta. Eu não entendo o que está acontecendo. Na verdade, eu entendo. A Meta ela está passando por uma nova estruturação onde os funcionários humanos estão quase inexistentes, então toda essa parte de verificação para ver se os usuários estão seguindo as diretrizes estão sendo analisadas por IA e a gente nem sabe que a IA é muito burra. Enfim, eu tô numa luta, eu tô vendo o que eu posso fazer para que o meu negócio não morra, mas assim, eu ando muito insegura em relação a isso. Mas, em paralelo a toda essa situação, eu queria também falar que talvez isso também venha para um lado positivo, assim, né? De eu não centralizar todo o meu trabalho em uma única rede social, porque, enfim, uma hora pode cair. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que, de alguma forma, eu também já estava muito saturada, né, do Instagram, das coisas que estavam acontecendo ali, a dinâmica que o Instagram tem sido nesses últimos 2, 3 anos. Eu lembro que quando eu entrei em rede social, há muito tempo, muito, muito tempo, há uns dois já, uns 10, 15 anos atrás, tudo era muito divertido, tudo era espontâneo, tudo era muito original. E hoje em dia não, né? Ainda mais com essa nova pegada dos vídeos curtos, tudo parece que é muito genérico, muito mais do mesmo. As pessoas, até a própria criação virando plágio, plágio mesmo. Não tô falando, nossa, vídeo da fulana e do ciclano é parecido com o do fulano, do etc. Não, é tipo realmente das pessoas pegarem, né, uma fórmula, não só a fórmula, mas pegar exatamente o que está sendo dito, pegar palavra por palavra e replicar em um outro vídeo. E aí eu tô sentindo que tá ocorrendo um grande emburrecimento das pessoas. E não somente, não tô falando isso, nossa, as pessoas que usam redes sociais são burras, eu tô me incluindo nisso, porque eu, enquanto artista, eu, enquanto fotógrafa, logo quando eu ingressei nas redes sociais, eu lembro de eu sempre compartilhar e buscar tentar fazer coisas muito originais. E não tô falando de inventar a roda, mas buscar originalidade no sentido de a gente pegar toda a nossa bagagem cultural e transformar naquilo que é nosso. E aí, o Instagram, ele, por conta do algoritmo dele, as coisas que ele sabe que a gente gosta, ele acaba só jogando as coisas que a gente gosta, faz com que a gente tenha uma visão muito limitada, muito pequena do que está acontecendo no mundo, né? Acho que é um pouco diferente do que acontece aqui no YouTube. No YouTube, eu acredito que o algoritmo é muito mais inteligente. Eu lembro que quando eu tive mais acesso à internet, uma das principais redes sociais que eu consumia era justamente o YouTube para estudar, né? Principalmente para estudar, para descobrir o mundo, para escutar música, para ver filme, para ter acessos, né? E tudo era muito diversificado. E eu acredito que até hoje ainda é muito diversificado. Eu uso muito para conhecer coisas que eu nunca vi, que eu tenho curiosidade, que eu sei só um pouquinho. E eu não consigo fazer essa pesquisa nas outras redes sociais, entendeu? Porque tudo é a mesma coisa. Se eu pesquiso, sei lá, sobre A, eu não vou ver variações de A. Será que faz sentido isso? Eu vejo o mesmo A. O mesmo A, sabe? Eu queria ver um A.
grande, um Azinho, um A pequenininho, um A itálico. Não. Eu vejo exatamente o mesmo A. Se eu desenhar esse A aqui, lá e postar lá, ele vai ser replicado. Tipo, parece que a gente anda tão preguiçoso. Gente, só pra falar, isso aqui são alguns devaneios. É um vídeo sem roteiro. É um vídeo realmente 100% sem roteiro, onde eu só peguei a minha câmera, liguei e tô, tipo, desabafando, pensando, na verdade. Pensando os... e gravando esse pensamento de forma que com certeza não tá nada linear. Mas voltando sobre o papo de criação, eu tava muito, muito cansada de lá. E eu queria muito compartilhar meus pensamentos, compartilhar as minhas criações, minhas obras autorais, e também alguns pensamentos, algumas opiniões, algumas reflexões, e também, né, criação de conteúdo mais, sei lá, superficial, mas nem tanto, porque eu sou, tipo, tenho preguiça de fazer uma coisa whatever, apesar de que eu acho que eu tô fazendo uma coisa whatever. E eu não me sentia à vontade para fazer essas coisas. Eu não me sentia nada à vontade de pegar e expor minha cara e de, tipo, falar, eu acho isso, eu acho assim, assado e cozido. Não somente de opiniões, mas também de conhecimento, porque eu sou professora. Eu não me sentia, eu sentia um medo muito grande, porque lá tudo precisa ser muito perfeito, muito performático, muito, nossa, eu tenho que vestir uma roupa muito bonita, eu tenho que ter um cenário muito bonito, eu tenho que fazer uma maquiagem muito bonita, eu tenho que estar bonita. E não, sabe, eu não queria isso, eu não queria ter que performar para poder falar algo que, para mim, bastava eu simplesmente pegar a câmera, ligar e falar, ah, assim, assado e cozido. Faz sentido? Sabe? Toda essa preparação para o vídeo faz com que a ideia se esvaia, vá embora, se perca. E eu sinto que eu perdi muito das minhas ideias, porque eu estava muito presa nessa ideia de que tudo precisava ser perfeito, sabe? Porque tudo lá é perfeito, né? Tudo lá é perfeito. As vidas são perfeitas, os corpos são perfeitos, as roupas, os cenários, as viagens, os relacionamentos, os amigos, tudo lá é incrível. Meu Deus, que coisa. Parece que realmente estamos vivendo um grande Black Mirror, né? Onde a gente está apenas televisionando, tiktokizando, instagramizando as nossas vidas. E eu acho que é muito natural a gente fazer recortes, né, da nossa vida. A gente não quer mostrar as imperfeições, a gente não quer mostrar os nossos medos, a gente não quer mostrar as nossas inseguranças, as nossas falhas, o que tá dando errado, sabe? Eu entendo. Eu mesma não quero, eu não vou mostrar a parte bagunçada do meu quarto, tô mostrando só a partezinha aqui que tá mais ou menos arrumada. Mas, assim, isso aqui é o normal do meu quarto, isso aqui é a parede normal do meu quarto. Eu não inventei essa parede para gravar um vídeo, sabe? E não é que eu seja contra quem investe em cenários e tudo mais. Mas é que, tipo, se tu trabalha com isso, faz sentido, sabe? Mas se tu não trabalha com isso, com internet, por quê? Pra quê? Eu acho que eu sinto muita falta da época do Instagram, onde a gente tirava uma foto e simplesmente postava elas. Eu acho que eu tava fazendo muito desse movimento lá na minha rede social, antes dela cair toda. Antes de eu ser banida sem nenhuma justificativa. Eu tava muito na minha liga de pegar o meu celular. Inclusive, esse era um movimento que eu tava fazendo, porque como eu sou fotógrafa, eu tava muito presa na ideia também de que tudo que eu tinha que postar, as imagens, tinham que ser perfeitas e tinha que ser de câmera, porque se não fosse de câmera, não era legal, não era bonito, ia ficar feio para mim. E aí eu perdi o tato de fotografar com celular. E aí eu tô com um celular aqui, que é um 14 Pro. E ele faz imagens muito boas.
E aí eu tava fazendo esse exercício de captar muito essas imagens com o celular. Tanto foto quanto vídeo, tava amando tanto. E eu tava compartilhando, tava fazendo mini vlogs lá, pra falar a verdade. Tava fazendo os carrosséis assim, eu fui pra um show tal. Aí eu fiz, tipo, sei lá, um compilado dos melhores momentos e aí guardava esse vídeo. E aí, sei lá, almocei com um amigo tal, fiz foto de alguma coisa. E aí eu pegava e fazia uns carrosséis e postava. Parecia assim, tipo, uma coisa muito bacana da vida. Tipo, mas não forçada, não tipo, estou montando um cenário sobre a minha vida. Não, eu via, sei lá, passei numa rua e vi bonita, fiz um take daquele momento. Ah, tô no show, vou gravar aqui 15 segundos dessa música. E é isso que eu faço, tipo, eu gravo 3 músicas, 15 segundos de 3 músicas que eu gosto muito e guardo o celular, porque também tem isso, né? Tipo, de tu também ter consciência de que dá pra tu gravar as coisas, dá pra tu fazer teus conteúdos e viver de verdade, né? Não simplesmente ir num show e gravar um DVD. Porra, tu já tá pagando, saca? Tu tá pagando pra tu ver o artista pessoalmente. Então vê pessoalmente, sabe? Ai, não precisa gravar tudo. Tem no YouTube o clipe oficial, assiste o clipe oficial. Ai, mas eu quero muito essa recordação. Grava só de uma música. Ou então, que nem eu, 15 segundos de 3 músicas. Eu faço sempre isso, de 3 músicas. E evita cantar, viu? Porque toda vez que eu canto, a música fica no fundo, o artista cantando e eu mais alto. Enfim, eu sinto que eu tô me perdendo nas ideias, porque o vídeo inicial era sobre uma coisa e outra. Será que tudo tá fazendo sentido? Não sei. Mas é isso. Eu acho que eu queria muito vir pra cá, pro YouTube. Já tem um tempo, tipo, muito tempo. Eu tenho conversado com alguns amigos falando quanto eu queria gravar esses vídeos falando, né? E eu não fazia porque eu sentia a necessidade de roteirizar e de fazer essas coisas. Mas eu acho que com essa queda do Instagram, de eu ter perdido todas as minhas contas, inclusive de trabalho, eu já tô assim, vou fazer do jeito que dá, vou fazer do jeito que eu consigo, não vou me cobrar. Até porque eu não sei se eu vou conseguir fazer mais vezes. Até porque, com certeza, eu também não vou ter uma constância. Eu não vou, tipo, gravar todos os dias. Eu não vou gravar todas as semanas. Eu não vou fazer todos os meses. Eu vou simplesmente, hoje eu quero. Hoje eu vou sentar aqui na frente, na minha cadeirinha de plástico, na frente da minha cômoda, e quero falar. Falar sobre o quê? Sei lá, que nem hoje. Falar sobre o rumo que a minha vida vai dar, sobre será que eu vou dar certo na fotografia? Ou então, será que eu vou conseguir passar num concurso público? Ou, sei lá, sobre obras audiovisuais que eu assisti, ou então da música que eu tô gostando, ou então sobre amar, sobre amigos, sobre cultura. Inclusive, eu acho que eu daria uma boa criadora de conteúdo sobre cultura, porque eu sou muito imersa nesse meio cultural, sabe? Eu sou do norte do país, do Brasil, eu sou do Pará. E aqui a gente é muito assim, a gente é muito cultural, a gente é muito agarrado nas nossas raízes. E a gente tem muitos cortejos, muitos festejos. E eu acho que eu daria uma boa criadora de conteúdo sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, eu também não quero nichar. Não quero nichar sobre norte. Não quero só, tipo, sabe? Eu acho que eu vou deixar as coisas orgânicas pra não me cobrar. É. É, exatamente, é isso. Sabe por quê? Eu me lembrei de uma coisa aqui. Como vocês já sabem, que eu já falei milhares de vezes, sou fotógrafa. Quando eu comecei lá no Instagram, eu postava as minhas coisas, os meus experimentais. As minhas fotografias autorais, elas sempre foram muito experimentais, então elas eram coisas muito loucas, assim. E eu era muito voltada pro afrofuturismo. Então, os meus experimentais, ele bebia muito disso. E acaba que eu fiquei um pouco reconhecida na minha cidade por conta disso, dessa fotografia preta. E aí
fiquei um tempão produzindo essas imagens de afrofuturismo, de negritude, de bailes pretos e tudo mais, que eu não conseguia fazer nada além disso. E quando eu tentava fazer, parecia que eu estava traindo um grande movimento. Olha que loucura. Então eu acho que. E aí, com o tempo, eu não estava conseguindo fazer, eu também já estava de saco cheio, porque assim, às vezes a gente satura de fazer a mesma coisa. Eu parei de produzir. E aí, quando eu parei de produzir, eu comecei a me sabotar, porque eu parei de me enxergar como artista. E eu fiquei um tempão pensando: será que a gente realmente deixa de ser artista porque para de produzir? E eu fiquei num hiato, assim, de 5 anos sem produção autoral. 5 anos sem produzir, imagina, sem produzir autoral? Trabalhando ainda com fotografia, mas sem fazer algo que realmente me dava satisfação pessoal. Então eu acho que por conta disso, e agora com essa crença desamarrada da minha cabeça, e vindo para cá hoje, eu acho que as coisas elas vão ser mais leves, vão ser em aberto. Gostei disso. Acho que tem 16 minutos de eu falando sem parar aqui, e talvez eu dê um corte. De forma geral, tô feliz com esse primeiro vídeo. Só que assim, eu não sei como se encerra ele. Então eu vou simplesmente desligar.